Domingo tem eleição para escolher os 60 novos conselheiros tutelares de Fortaleza. E para estimular a população a sair de casa para votar, a Etofor anunciou hoje que os ônibus vão circular de graça entre 6 da manhã e 6 da noite. Se você quiser saber onde ficam os locais de votação, ao longo da reportagem é só acessar esse QR Code que está aqui do lado. Não deveria acontecer, mas acontece. Crianças e adolescentes vulneráveis passando por situações degradantes, desumanas e sem qualquer proteção. Mas o município conta com um órgão que deve proteger esses pequenos, o Conselho Tutelar. Ele é responsável em auxiliar o poder público na proteção da criança e do adolescente, visando garantir que seus direitos não sejam violados. Além disso, deve atuar para que a criança ou adolescente tenha acesso a serviços junto ao poder público, como, por exemplo, garantir o direito à educação. O Ministério Público do Ceará, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, tem o papel de fiscalizar o trabalho desenvolvido pelos conselhos tutelares. Esse trabalho de fiscalização ele não é apenas numa perspectiva repressiva. Ele precisa se dar principalmente numa perspectiva preventiva de diálogo com a entidade, com o Conselho Tutelar, para tentar construir pontes. Com essa sistemática, muitas vezes o promotor de justiça consegue melhorar o funcionamento do órgão com esse trabalho de fiscalização preventiva. Quando isso não é suficiente, aí sim nós podemos voltar a olhar para uma fiscalização repressiva, abrindo procedimentos de investigação, responsabilizando aqueles conselheiros tutelares que não atuam da maneira como deveriam atuar. É lamentável quando a gente percebe que vários conselheiros tutelares, pretensos conselheiros tutelares, têm muito mais compromissos de ordem política, partidária e religiosa do que propriamente com crianças e adolescentes. Então é muito importante a gente ficar de olho nessas eleições. São eleições disputadas, principalmente em cidades como Fortaleza, porque elas compreendem uma rede que é muito utilizada principalmente pelos vereadores. Então a eleição para conselheiro tutelar está intimamente ligada às eleições municipais do próximo ano. Grande parte dos casos atendidos pelos conselheiros é de crianças ou adolescentes vítimas de violência doméstica. É algo que acontece no seio familiar. Então, você precisa de um profissional que esteja muito próximo da comunidade, que possa fazer aquela primeira abordagem no sentido de proteger aquela criança, tirar aquela criança da situação de ameaça, às vezes com o apoio da autoridade policial, e efetivamente disponibilizar para aquela criança e para aquele adolescente uma política pública de proteção para que ela não continue sendo vitimizada e revitimizada pelo autor da violência. Quem assumir o cargo terá grandes desafios pela frente, não só pela atividade, mas pela falta de estrutura dos prédios. Este, por exemplo, fica na Avenida Alberto Craveiro. Ele foi reformado em julho deste ano e está conforme o padrão nacional, servindo como espécie de modelo. Mas a realidade dos outros concelhos aqui de Fortaleza é bem diferente, como este que fica no bairro Jacarecanga. O espaço da antiga casa é bastante limitado. Outra reclamação é sobre a questão salarial. A regra aqui no estado do Ceará é que os conselheiros tutelares ganhem um salário mínimo, que é um valor muito baixo para a importância dessa função e desse cargo. As melhorias de natureza salarial e estruturais, elas também são interessantes porque podem atrair pessoas mais qualificadas para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, disputar as eleições que acontecerão nesse ano agora, no próximo domingo, dia 1º de outubro, e, logrando êxito, poder prestar um serviço ainda melhor para a sociedade em prol da defesa e proteção de crianças e adolescentes.